Fora, já que o nosso envolvimento com o movimento espírita existiu um tempo em que dependeu muito da cidade de Juiz de Fora. Era a AME que nos coordenava, que nos orientava. Para aqueles que têm mais de 20 anos, como eu, devem se lembrar das antigas coesões. Então foi um período em que a AME Juiz de Fora deu muita assistência para a região toda, e Cataguases não ficou de fora. A gente participava dos encontros de mocidade que aconteciam aqui. Éramos abrigados nas casas de companheiros espíritas, nos encontros que aconteciam nos finais de semana ou em feriados. Foi um período muito bom. Então nós temos uma gratidão muito grande com o Juiz de Fora. E eu nasci em família espírita, sou de família espírita, estou morando em Rio Novo hoje por razões que só o espiritual conhece. A gente está começando a identificar agora com mais clareza. Estamos lá há 18 anos. E quando eu falo que nasci em família espírita, tem um objetivo claro nisso aí. Porque normalmente a gente fala que nasceu espírita e as pessoas reagem de uma forma muito festiva, né? Que beleza, que maravilha, você nasceu espírita. E eu particularmente tenho um conceito diferente com relação ao fato de nós nascermos espíritas. Eu penso da seguinte forma: as pessoas, os espíritos, que já são livres para pensar, que já têm uma firmeza de ideal, eles podem nascer sob qualquer rótulo, porque um dia eles encontram o seu caminho. Agora, aqueles rebeldes, aqueles que necessitam, né, de estar ali com a rédea curta, que tem que ficar ouvindo alguma coisa mais profunda já desde o útero, aqueles que são retirados lá dos umbrais mais profundos, nascem espíritas, porque não podem nascer sob outro rótulo, senão eles vão se perder. É o meu caso. Não posso responder por todos que nasceram espíritas aqui, mas é o meu caso. E aí, nós vamos assim identificando o nosso papel dentro do movimento espírita, naquilo que nos cabe contribuir dentro da tarefa que nos é dada. E essa semana, conversando com um companheiro, com um amigo nosso, ele, trabalhador de uma casa espírita do Rio de Janeiro, comentou conosco o seguinte, que lá eles fazem um trabalho de atender à distância e recebem cartas do mundo inteiro e do país inteiro. São 16 mil cartas por mês. E aí, ele trabalha com uma equipe onde eles ficam ali separando as cartas, lendo as cartas, e tem pessoas que sabem falar outros idiomas para poder ler as cartas que vêm de fora do país. E ele disse: Luiz, é impressionante, são 16 mil cartas por mês, mais ou menos, 15, 16, 17, e os problemas são iguais. No mundo inteiro, as pessoas buscam solução para os mesmos problemas. É um câncer, é um ente querido que desencarnou, é uma doença grave que chegou, é uma dificuldade financeira, é uma depressão, e assim vão enumerando aquele leque de situações que trazem conflito, mas são situações idênticas. Norte, sul, leste, oeste e exterior. Então nós temos um cenário que é no mínimo estranho, né? Porque nós queremos a paz, buscamos a paz, alimentamos ideais nobres e vamos encontrando, nos deparando cada vez mais com mais dificuldades. A situação de dor, ela palpita no mundo de uma forma gritante. Mas será que a dor é tão necessária assim? Por que tanta dor? Há alguns que afirmam que a doutrina espírita faz apologia à dor, mas é o contrário. A doutrina nos afirma que nós não precisamos sofrer. A dor se dá por conta do nosso afastamento das leis de Deus. Isso está no livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem isso a Kardec. A nossa infelicidade se deve ao nosso afastamento das leis de Deus. Hoje, por exemplo, por que a dor nos visita? Porque nós não estamos trilhando o caminho certo. Há alguma coisa equivocada no nosso caminhar. Então precisamos da dor porque nós a elegemos como companheira.
Porque há duas maneiras de nós podermos filtrar, podermos eliminar aquilo que existe de negativo em nós. Uma delas é trabalhando no bem, o amor cobrindo a multidão dos pecados, mãos operantes do bem, uma busca incessante de nos transformarmos em pessoas melhores a cada dia. E a outra forma, já que trazemos impurezas em nós, é filtrar pelo corpo. Aí vem as alergias, aí vem as situações mais constrangedoras possíveis, às vezes, por conta das necessidades que nós criamos e por conta da nossa rebeldia em não nos curvarmos diante da lei que rege o universo, que é a lei natural, que é a lei de Deus. Nós vamos encontrar no livro Em Torno do Mestre, do Vinícius, ele nos fala do objetivo do Espiritismo, já que nós, como espíritas, recorremos ao centro espírita como nosso pronto-socorro. E ele nos convida ali, falando desse objetivo, lembramos todos a Igreja Redivida de Jesus Cristo, a igreja sem dogma, sem liturgia, sem caça sacerdotal, essa igreja que se levanta no interior do homem, que tem seu altar nos corações, que exerce influência inflexível nos hábitos e nos costumes, reformando e consolidando os caracteres. Essa igreja que é o reino de Deus, dominando-nos o Espírito. Vejam bem, meus irmãos, é preciso que então a gente comece a repensar o nosso conceito de igreja, porque normalmente nós vinculamos o conceito de igreja a uma edificação material. Quando falamos de uma igreja, muitas vezes somos levados a pensar naquela imagem, naquela construção, naquela forma que nos sensibiliza aos sentidos. Mas o Evangelho nos ensina, e nós vemos isso inclusive nas epístolas de Paulo, essa ideia é muito presente, de que a ideia de igreja, ela existe de uma forma abstrata. Aqui nós estamos congregados numa igreja. Quando fazemos o Evangelho no lar, nas nossas casas, ali estamos edificando uma igreja. Quando nos encontramos com um companheiro, dois companheiros, numa conversa saudável, que nos leve a refletir sobre coisas do Espírito, ali estamos vivendo em igreja. É igreja no sentido de congregação de corações, de encontro de corações, de união de ideais elevados. Então, o Vinícius, nessa obra Em Torno do Mestre, ele vem nos falar dessa igreja que precisamos erguer em nós, porque somente essa é que vai exercer uma influência incoercível. O que é uma influência incoercível? É aquela ideia que chega para nós, a qual nós não conseguimos resistir, nos hábitos e nos costumes, porque não tem nada mais difícil de mudar do que hábito. Eu falo alto desde pequenininho. Eu tenho mania de conversar alto. Minha filha se cansa de falar comigo. Pai, fala mais baixo. E eu luto comigo, convivo com algumas pessoas que têm a capacidade de falar baixo, e eu tenho uma inveja, porque eu olho e penso, como eu queria falar assim? Porque o hábito é aquilo que a gente traz enraizado, é aquilo que flui naturalmente de nós. E o que flui naturalmente de nós é o mais complicado. E eu costumo também dizer o seguinte, quando a gente fala uma coisa, por exemplo, sem querer, você fala um palavrão com alguém e fala, desculpa, saiu sem querer. São as piores coisas que nós fazemos, porque são as que mais expressam a nossa verdade. Aquilo que sai sem querer não passou pelo crivo da filtragem, pelo crivo da disciplina. Certo? Se saiu sem querer, é porque aquilo já faz parte das nossas verdades íntimas. Então, o que nós fazemos sem querer mostra o que é hábito em nós, mostra o que é natural em nós. Aí nós precisamos rever, então, essa questão dos nossos hábitos e costumes, o que é que temos em nós que precisa começar a ser modificado. Porque o hábito ele é construído não só nessa existência, mas ele vem de existências múltiplas pelas quais passamos.
Nós passamos uma existência atrás da outra, vivenciando determinados costumes, determinadas situações, aprendendo que o certo é de tal jeito. E hoje nós expressamos isso com uma naturalidade. Conversávamos na vida de um novo para cá agora, eu, a minha esposa que está aqui, e uma amiga nossa que veio de carona, porque tinha outro compromisso, e estávamos falando da questão das castas sociais, as chamadas castas sociais, das pessoas que se referem às famílias menos favorecidas monetariamente, financeiramente, dizendo assim, essa gente, esse tipo de gente, essas pessoas são assim mesmo. Essa maneira de falar, ela denuncia um mau hábito em nós. Porque ao nos referirmos a alguém ou a um grupo de pessoas como sendo essa gente, nós estamos criando diferenças que não existem. E estamos mostrando que nós acreditamos existir alguém pior e alguém melhor, socialmente falando. Hábito, mau hábito. Então a nossa vigilância, ela vai permitir que a gente identifique isso, para que a gente comece a modificar, para que as nossas características íntimas consigam ser transformadas com o nosso esforço, com a nossa luta, com a nossa persistência. Porque sem persistência não há transformação. A questão da persistência é tão importante que Jesus fez questão de falar nela. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de si mesmo, das suas mazelas, do seu estado de ignorância. Salvo nesse sentido, mas é preciso persistir. Ou seja, Jesus já sabia que nós precisávamos dessa luta, que é uma luta ferrenha, é uma luta que exige de nós uma vigilância constante, um cotidiano de observação em nós mesmos. E para isso é preciso coragem, é preciso força, é preciso vontade. Essa igreja que é o reino de Deus dominando-nos o Espírito. Vejam bem, se eu vou ser dominado, é porque eu vou deixar de ser dono de mim mesmo. Eu só vou aprender a servir a Deus no dia que eu compreender que a minha vontade não é a vontade suprema. O dia que eu compreender que a vida não pulsa em mim para atender os meus caprichos. O dia que eu compreender que para eu ter liberdade, eu tenho que abrir mão da minha liberdade. É paradoxal, mas é uma verdade profunda. Porque enquanto eu sigo a minha vontade, eu faço besteira. Nós somos dominados muito mais pelos instintos do que pela lucidez, já que somos espíritos habitantes de um planeta que ainda está no seu segundo nível de escala evolutiva, o planeta de provas e expiações. E a nossa vontade, ela é uma vontade perturbada, é uma vontade conturbada. Ouvimos ainda outro dia, numa comunicação, os 3 pontos chaves em que nós erramos nos últimos séculos. Foi dito o seguinte: sexo, poder, dinheiro. Foram nesses 3 pontos que vocês erraram. Para nós, o grupo que estava ouvindo isso. Sexo, poder e dinheiro. Quando olhamos para a sociedade hoje, nós vemos que, na verdade, isso é uma realidade geral. Porque o que grita socialmente hoje é o quê? A questão do sexo desgovernado, vivenciado já desde cedo, a violência, uma série de atitudes que refletem a nossa infantilidade espiritual. Agora, como que eu vou querer ser dono de mim mesmo se eu ainda não sei governar? Então, nós estamos vivendo uma fase em que é preciso que a gente se curve e diga: Senhor, aquilo que está lá no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Mas aí, quando a vontade de Deus não é a nossa, a gente não quer obedecer. Então é preciso que a gente aprenda a servir, dominando-nos o Espírito. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a missão dos espíritas.
Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos atos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações úteis. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que deveriam da impureza. Vejam bem, nós vimos o Vinícius falando o que falou. Agora pregamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, na lição dos Espíritas, um convite como esse: sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E ainda hoje, nós permanecemos buscando o centro espírita como tábua de salvação. Nós recorremos ao centro espírita para que ali recebamos um passe que nos alivie da dor que estamos sentindo. Está errado? Não. Mas não pode ser só isso. Porque senão nós vamos ficar 20 anos frequentando o centro espírita tomando passe. É como visitar o mesmo médico durante 20 anos, seguindo a mesma receita, tomando o mesmo remédio. A gente vira para ele e fala: doutor, mas já tem 20 anos que eu estou tomando esse remédio, eu estou do mesmo jeito. Só que no centro espírita é a mesma coisa. A gente frequenta, busca. Agora busca o quê? Uma mágica que nos livra das nossas dores. Jesus advertia aqueles a quem curava com duas coisas. Primeiro ele dizia: a tua fé te curou. E depois ele dizia: vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. De maneira geral, nós não aprendemos essa lição ainda. Porque buscamos o socorro para depois permanecermos estabelecendo as mesmas causas que nos levaram a pedir socorro. Se eu sou uma pessoa destemperada, se eu sou uma pessoa agitada, ansiosa, nervosa, muitas vezes eu me gabo: eu sou assim mesmo, eu tenho estupim curto, porque eu vejo pessoas que têm estupim curto falarem nisso como se fosse uma virtude. Eu sou assim mesmo, não liga não, eu tenho estupim curto. Eu preciso começar a olhar para isso e ver o que é que eu posso melhorar nisso, como é que eu vou modificar isso. Se eu me percebo como uma pessoa que usa da maledicência, eu preciso começar a vigiar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Já nos alertava Paulo. E antes disso, Sócrates já nos recomendava a usar do filtro da verdade, da utilidade, da bondade para aquilo que vamos dizer. Então nós vamos identificando onde é que nós falhamos para percebermos o que nos levou a sofrer. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer silêncio. Existem muitas respostas que são dadas com silêncio. Silêncio do corpo, silêncio na voz, silêncio na alma, silêncio em nós mesmos para as coisas do mundo. Então, sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações úteis vai implicar num esforço maior nosso em ocuparmos melhor o nosso tempo. Às vezes a gente chega no centro espírita e diz: olha, estou precisando de um passe. Ou às vezes nem fala, só pensa e busca o passe, porque eu ando bem perturbado, eu ando com a cabeça cheia, eu não aguento a pressão do dia a dia. Mas aí chega no final de semana, pega um filme cheio de violência para ver. Passa 4 meses acompanhando uma novela que não acrescenta nada na vida da gente. Chega no princípio do ano, perde uma noite de Big Brother. E quer ter paz. Não tem jeito. Porque a doutrina nos ensina que a nossa mente ela é invadida e ocupada pelos clichês mentais que nós permitimos se adentrem em nós. Se eu tenho o hábito de fazer boas leituras, quando eu for conversar com alguém, o que vai vir na minha cabeça é o que eu leio. Mas se eu tenho o hábito de ficar da janela, olhando o que está acontecendo, quando eu for conversar com alguém, o que vai vir na minha mente? Você não sabe, David? Ó, o vizinho aqui, você nem te conta o que ele aprontou essa madrugada. Mas vou contar assim. E ele vai. Né?
E aí quem está ouvindo fala assim, é mesmo? Mas fala, o que é? E a gente vai alimentando essas coisas. Aqui dentro tem limite. Tem um espaço que vai ser ocupado. E aí vão se formando imagens, vão se formando ideias que vão ocupando a nossa tela mental. Ah, Luiz, eu estou com um problema, eu tive um pesadelo essa noite, eu queria que você explicasse para mim. De vez em quando aparece alguém, ela querendo que eu explique o sonho que teve. Pelo amor de Deus. Me explica esse sonho. A pessoa está toda perturbada, ciente de mil coisas durante a semana, depois tem um pesadelo e não sabe de onde veio. Nós precisamos prestar mais atenção em nós. Como que nós estamos usando o nosso tempo? Há pouco tempo nós fizemos um convite numa reunião pública para aqueles que pudessem ajudar a separar umas roupas que nós ganhamos para fazer um bazar. E aí tem que separar, tem que lavar. Se cada um pegar um pouquinho e levar para casa para lavar, é uma beleza, né? Não sacrifica ninguém. Tem que passar. Não é porque vai vender em bazar que vai vender qualquer coisa. É preciso vender o que é bom. E não aquilo que está pronto para jogar fora. O que é para jogar fora é para jogar fora mesmo. E aí quem pode e tal, uma pessoa perguntou, mas que dia que vai ser? Eu falei, vai ser domingo, 2 horas da tarde. Ah, mas domingo? E ele não falou mais. Nós não queremos sacrificar o nosso tempo. Nós não queremos abrir mão de nada. Mas eu pergunto para nós, quando a dor de cabeça bate, quando vem um problema, ele escolhe horário, dia. Às vezes, a gente sente um incômodo em determinado dia e horário que está totalmente fora do padrão. De domingo para segunda, 2 horas, 2h30 da madrugada, você tem que trabalhar no outro dia de amanhã e aí vem um problema. Ou um filho que está fora, telefona, etc. Aquela situação que chega. Então, na hora que os problemas nos acometem, tem dia nem hora. Pode ser agora, daqui a 1 minuto, pode ser amanhã. Mas nós queremos ser donos. Queremos ser donos de nós, queremos ser donos do nosso caminho. Não aprendemos ainda a nos curvarmos diante de Deus. Para que nós aprendamos a cumprir a nossa missão, nós vamos encontrar Santo Agostinho na conclusão de O Livro dos Espíritos, nos falando de 3 aspectos sobre os quais a doutrina espírita se apresenta. O primeiro aspecto, ele é o das manifestações, que são os fenômenos, as comunicações. Depois vem o aspecto dos princípios e da filosofia que delas decorrem. E o terceiro aspecto, o da aplicação desses princípios. Pois bem, a própria doutrina nasceu de comunicações mediúnicas. A doutrina nasceu através da mediunidade. Quando Hipólito Leon Denis de Vai foi convidado para as reuniões das quais participou, ele participou de reuniões onde os fenômenos mediúnicos eram comuns. Então, o primeiro aspecto sobre o qual ela se apresenta é as manifestações. Sim, mas não para por aí, porque a partir das manifestações, ali uma série de ensinamentos, a partir daí uma série de ensinamentos chegaram para a humanidade. E foram apresentados para nós o quê? Os princípios e a filosofia, que embasam de onde a doutrina espírita decorre. Que princípios são esses? E que filosofia é essa? Os princípios basilares. O Deus único, a imortalidade da alma, a sobrevivência, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados. Então a doutrina vai nos mostrando que a alma é imortal, que ela pré-existe ao corpo, que nós já vivemos anteriormente, que vamos viver vidas futuras, que somos construtores do nosso destino, que a lei de causa e efeito, a ação e reação, ela rege as nossas vidas, que o que acontece com a gente hoje é fruto do que semeamos ontem, e que o que estamos semeando hoje vai fatalmente nos levar a colher amanhã com a mesma qualidade com que estamos semeando hoje. São esses princípios. E por que eles são filosóficos? Porque eles nos levam a refletir, a pensar, a questionar. Mas então, por que? De onde vem? O que é que eu sou?
ou quem eu sou? É o que ou quem? Os dois, né? As duas perguntas cabem, mas não vamos falar disso aqui agora. Fica como pergunta para vocês irem pensando. E aí vem o aspecto da aplicação desses princípios, porque a partir do momento que a gente vai aprendendo aquilo que a doutrina tem para nos ensinar, a gente vai entendendo que aquilo tem uma aplicabilidade prática. Porque senão nós vamos ser meros espectadores, vamos viver vida contemplativa em relação àquilo que a doutrina traz para nós. Nós estávamos ontem coordenando o grupo de estudos que coordenamos do estudo do Livro dos Espíritos, lá no Centro Espírita Boa Esperança, onde nós trabalhamos mais assiduamente, e estávamos analisando em grupo a questão da vida contemplativa, se ela é proveitosa ou não. As reflexões sobre a pergunta duraram a reunião inteira, 1 hora, com a participação de todo mundo. E nós observamos ali que somos levados muitas vezes a pensar que a vida contemplativa é aquela do monge, da freira, daqueles que se internam dentro dos mais diversos rótulos religiosos pelo mundo, aqueles que se internam em um determinado lugar para ficarem contemplando. Mas nós extrapolamos o conceito admitindo o seguinte: nós que frequentamos o centro espírita, que admiramos a palestra, que admiramos os estudos, que admiramos um teatro, uma música, mas que continuamos sendo os mesmos seres humanos sempre, nós estamos em vida contemplativa. Estamos contemplando a doutrina espírita. Que doutrina bonita! Que livro maravilhoso! Que palestra boa! Mas transformação em nós? Nada. Isso é vida contemplativa também. Porque aquilo que fez com que nós apreciássemos de forma elogiosa, não serviu para modificar o sentimento em mim, uma vivência que eu tenho equivocada, uma conduta errada, um hábito malsão. Então eu estou só contemplando. Nós temos o hábito de dizer, lá nos nossos estudos, que nós precisamos estar muito atentos naquilo que conversamos, lemos, refletimos, porque às vezes a gente começa a ler e refletir buscando os exemplos. Aí a gente vê uma coisa e fala, pois é, olha, você viu na televisão? Lá no Afeganistão, ó, isso aqui, ó, lá na África tem isso aqui. Não dentro da sua casa também, não. E dentro de você? Porque isso a gente não faz. Se nós nos observarmos nesses momentos, vamos ver que muitas vezes nós achamos a aplicabilidade prática para todos os nossos vizinhos, para todas as pessoas que conhecemos, todos os colegas de trabalho. Começamos a enxergar na nossa tela mental as situações que encaixam ali naquele conceito, que encaixam naquela solução proposta. Mas dificilmente olhamos para nós. Em que isso serve para mim? O que existe em mim que precisa ser modificado a partir dessa apreensão que eu tive desse conceito? Esse é o salto que nós precisamos dar. Olhar sempre para nós. Buscar em nós misericórdia para com o outro e rigidez para conosco. Análise rigorosa para conosco. Porque precisamos disso. Mas ele também vai nos dizer, Santo Agostinho, que se a doutrina se apresenta sob 3 aspectos, ela vai ter 3 classes ou 3 graus de adeptos. A primeira classe, ou o primeiro grau, são os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para eles, essa doutrina é uma ciência experimental. Ou seja, aquelas pessoas que muitas vezes chegam a assistir às manifestações, ou às vezes até tomam conhecimento teoricamente delas, e acham que tem uma razão de ser, acham que é verdade, acreditam, e admiram o fenômeno, mas só admiram. Simplesmente admiram. Vão ali, comprovam e pronto. Não procuram crescer. Né? São as pessoas que admiram, por exemplo, o passe que é dado